Juju. Oi, Juju. Oi, Juju. Corações, corações. Corações. Oiê. Jane, Ana, Ruth. Meninas e meninos que entrarem, que já entraram, vamos só esperar um pouquinho as pessoas chegarem, porque hoje eu tive que antecipar a live. O horário certo seria às 21 horas, mas hoje eu tive que fazer às 20. Então, mas lembre-se que sempre será às 21 horas. Então vamos esperar um pouquinho, vocês ficarem bem. Lembrem-se de... Eu falei semana passada que sempre que possível estejam com um bloquinho de anotações, com um caderno, porque às vezes vocês querem lembrar de alguma coisa que eu falei, até para perguntar depois, e como vocês não anotaram, vocês acabam realmente esquecendo. Por que está aparecendo aqui minha notificação? Ok. Corações, corações para chamarmos bastante pessoas. Oito e 5. Vou esperar mais um minutinho aqui no meu relógio, para que mais pessoas possam participar. Hoje vai ser um tema muito legal, não sei se vocês conhecem, que eu vou falar, já fiz na última live, né? Recentemente eu fiz na última live, falando de duas comorbidades que geralmente estão presentes no TDAH, que é a ansiedade e a depressão. E hoje eu também resolvi falar um pouco mais sobre as comorbidades, outras que eu vou citar para que vocês fiquem cientes do que pode ser, porque é muito importante. Lembre-se que o meu papel aqui é educar, é poder realmente contribuir com a educação de todos vocês que têm TDAH e também das pessoas que supostamente acreditam que tenham ou alguém que convive com alguém que tenha TDAH. Então tá, então já são 8 e 5, vamos dar início. Boa noite, minhas queridas e meus queridos TDAHs, meus queridos de coração, todos vocês. Novamente agradeço a presença de todos vocês que se comprometem com o tempo de vocês para aprenderem comigo e eu aqui compartilhando os meus estudos, as minhas pesquisas, tudo que eu possa realmente contribuir com relação ao TDAH para a vida de vocês, para que vocês realmente acreditem que é possível sim ter qualidade de vida tendo TDAH. Então, eu fiz o último vídeo falando exatamente de que, infelizmente, muitas pessoas não acreditam que o TDAH existe. E ele existe. Ele existe, ele é real, ele faz parte da vida de vocês, ele jamais vai se separar de vocês, vocês vão morrer com ele, porque não tem cura. Então, não que seja uma doença, né, mas a gente sabe que é um transtorno neuroquímico, e a importância de vocês cada vez mais se educarem quanto ao TDAH e como é o TDAH de vocês, de cada um de vocês,
é de suma importância. Por quê? Porque será através dessa percepção que vocês vão conseguir perceber quando ele está presente no dia a dia de vocês, quando ele está atuando e quando geralmente ele pode vir a atrapalhar. E vocês vão buscar as estratégias e as soluções exatamente para driblar, para vocês terem realmente o que desejam. Então, o tema da live de hoje é TDAH e comorbidades. Então, quem chegou agora, que eu estou vendo que outras pessoas chegaram, recentemente, vou voltar a falar, recentemente eu fiz uma live falando da depressão e da ansiedade, que são duas comorbidades que geralmente estão presentes no TDAH. E aqui eu acho importante salientar essas comorbidades, por quê? Porque muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, o diagnóstico do TDAH, ele fica oculto, ele fica negligenciado, porque o que aparece é exatamente essas outras situações que coexistem, né? Esse termo comorbidade que coexiste com o TDAH. Então, muitas pessoas, o que eu estava lendo é exatamente isso. É uma coisa tão complicada, muitas vezes, porque quando a pessoa vai ao encontro de um psiquiatra porque está deprimida, está ansiosa, tem uma grande variação de humor, né? Ou então tem a dislexia ou a descalculia, né? Que é a dificuldade com a matemática, e quaisquer outras condições que estejam impactando negativamente a vida dela, ela vai em busca de um profissional, geralmente é o psiquiatra, ou o psicólogo, ou o fonoaudiólogo, ou psicopedagogo, exatamente para averiguar essas condições. E o TDAH, ele fica esquecido, ele não salta, ele não brota. E a pessoa acaba tratando de outras situações, de outras condições, e não trata do seu TDAH, o que também é de suma importância. Então, o TDAH, ele raramente se apresenta sozinho. Então, é exatamente esse que é o ponto que vocês precisam entender. E uma maioria esmagadora de indivíduos com transtorno de déficit de atenção, mais ou menos de 50% a 90% das crianças, e aproximadamente 85% dos adultos, é diagnosticada com pelo menos um outro transtorno psiquiátrico, ou também ou no desenvolvimento, como é que se diz, meu Deus? Na parte cognitiva, também isso vai aparecer em algum momento da vida da pessoa. Então, vou dar como exemplo a minha filha, a Tamara. Ela foi diagnosticada já adulta, né? Já foi diagnosticada aos 19 anos. E tem gente que é diagnosticado com mais idade ainda, muito mais velho. E ela sempre teve um quadro desde criança. Desde criança não, a partir da escola, que ficou mais evidente a ansiedade dela e a descalculia, que é exatamente essa dificuldade em processar, em aprender a matemática. Tem outras pessoas que têm a dislexia, tem outras que realmente, por algum motivo, né, que em inglês é que eu estou learning disabilities, que são as deficiências em aprendizagem. Então, várias situações acabam contribuindo. Por que a gente fala sempre, apesar de vocês todos aqui serem adultos, mas com certeza muitos que estão aqui têm filhos que têm TDAH, a maioria das pesquisas, dos estudos, é feito ainda com a criança. O estudo do adulto com TDAH ainda é uma coisa recente, não é definitivo, é uma coisa diferente, do mesmo jeito que a abordagem do TDAH é totalmente diferente para a mulher, entre o homem e a mulher. São condições, são quadros que aparecem muito distintos, e isso, as pesquisas ainda estão começando, ainda estão brotando, então nada é definitivo. Então, cerca de metade de todas as crianças com TDAH tem pelo menos duas condições coexistentes com o TDAH. E o termo médico para essas condições é comorbidade. E uma condição de comorbidade é uma condição adicional e separada, que existe ao lado do TDAH, quer dizer, ela coexiste com o TDAH, compondo o comprometimento cognitivo, psicológico e social
de um indivíduo. As comorbidades, elas não desaparecem quando a condição primária, neste caso o TDAH, ele é tratado. E lembrem que elas existem em paralelo com o TDAH e igualmente exigem um plano de tratamento específico. Então, é muito comum a pessoa ter o TDAH e ter a bipolaridade, ter o TDAH e um quadro de ansiedade, ter o TDAH e ter a depressão. E esse tratamento ele precisa também ser específico. Então, tem que ser um médico que realmente entenda profundamente, consiga ver o histórico da pessoa para poder tratar adequadamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma criança com comorbidade, ela pode necessitar de acomodações especiais. Então, o que seriam essas acomodações especiais? Eu não sei, eu não posso realmente falar agora, eu teria que pesquisar. Até porque na época que a minha filha estava na escola, eu não tinha a mínima noção disso, quando ela era menor, de que essas acomodações, principalmente nos Estados Unidos, acredito que em outros países desenvolvidos, essas acomodações é o quê? A pessoa precisa de um tutor, ela precisa de um tempo maior para fazer uma prova, um tempo maior para estudar, um acompanhamento mais de perto. Isso são condições que já existem lá fora. Aqui no Brasil, realmente eu não sei como é que é feito esse processo. Eu sei que a Tamara, para realizar o Enem, quando você faz a inscrição para o Enem, existe um campo em que você já pode colocar se você tem algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência visual, auditiva. Então, no Enem já existe esse campo para você colocar que você tem o déficit de atenção. E isso parece que lhe dá um tempo maior para fazer a redação. Eu depois vou me certificar disso, mas eu acredito que 100% é isso. Então, além dela precisar, a criança, voltando para a criança, de acomodações especiais, ela vai precisar de psicoterapia e ou uma segunda medicação, além da medicação que ela tem para o TDAH. E segundo uma pesquisa, eu achei muito interessante, é uma revista digital que eu sigo, só voltada para o TDAH, que é Attitude Magazine, e eles montaram um infográfico mostrando exatamente a relação, os percentuais, né, as comorbidades que existem e como é que está esse gráfico. Então aqui, ela mostra o seguinte, 25% das crianças com TDAH têm ansiedade. 20% dos que foram diagnosticados com TDAH sofrem com transtorno bipolar ou outra desordem de humor. As crianças com TDAH têm de 3 a 5 vezes maior risco de desenvolverem alguma deficiência de aprendizagem comparado às crianças que não têm TDAH. E pessoas com TDAH têm 3 vezes maior o risco de desenvolverem depressão comparada com a população em geral. E a seguir, eu vou dar algumas condições, além daquelas que eu dei. Lembre-se que eu fiz uma live falando de 2 comorbidades relacionadas ao TDAH, que foi a ansiedade e a depressão. Então eu não vou falar sobre essas 2 comorbidades, porque eu já fiz na live passada, uma live retrasada. Então, quais são as condições comumente associadas ao déficit de atenção? Os transtornos do humor. Então, pessoas com TDAH têm 3 vezes mais chances de desenvolverem um transtorno do humor do que a população em geral. E transtornos de humor e TDAH compartilham sintomas como a desatenção, problemas de sono, sentimentos de tristeza, ansiedade frequente e falta de motivação. Mas as causas desses sintomas são diferentes em cada condição. Com o TDAH, você pode não ter motivação porque você se sente sobrecarregado. Então você deixa de querer iniciar uma tarefa, de querer se engajar em alguma coisa porque não há motivação, porque aquilo que você vê
lhe dá esse sentimento de sobrecarga e você acaba não querendo fazer. Enquanto o transtorno do humor, por conta própria, quer dizer, é como se fosse uma coisa que tivesse vida própria, pode diminuir a sua motivação para qualquer coisa. Então, alguns especialistas acreditam que 70% das pessoas com TDAH serão tratadas em algum momento de suas vidas por depressão primária, que é a sua própria doença autônoma, ou por depressão secundária, causada pela experiência de viver com TDAH. É muito interessante esse termo que eles usam de depressão secundária, porque essa depressão secundária, ela vem exatamente com todos os fracassos, com todas as tentativas de se organizar, de se planejar, de se manter em ordem, de não chegar atrasada. Essas tentativas que geralmente são fracassadas, não têm sucesso, isso leva a pessoa a um quadro de depressão. Porque ela se esforça, se esforça, se esforça, se esforça e não dá em nada. Então isso vai minando a autoestima dela, vai minando todo o emocional dela e ela acaba realmente desenvolvendo uma depressão. E essa depressão é secundária. Então muitas vezes a pessoa que não tem o diagnóstico do TDAH, ela vai enxergar a depressão, o médico talvez vai enxergar a depressão, vai tratar da depressão, mas o mais importante, que é o TDAH, ele acaba não diagnosticando porque fica mascarado. Então, essa própria doença, Então, quando essa depressão secundária é causada pela experiência de viver com o TDAH. Se sentimentos de tristeza, letargia ou insônia persistirem, apesar do tratamento para o TDAH, conversar com o seu médico, claro. Tânia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu quero saber se vocês, até agora, o que eu falei faz sentido para vocês, todos vocês que aqui têm TDAH, ou que convivem com alguém que tenha TDAH, vocês se enquadram nesse quadro onde vocês percebam que alguma condição coexista com o seu TDAH, tipo, por exemplo, a ansiedade, a depressão, ou os transtornos de humor, né, que é a disforia. A Tamara tem o transtorno do humor. A Tamara tem ansiedade. A Tamara é minha filha. Lília, boa noite. Então, vocês se identificam? Podem dizer sim ou não, bota assim o positivo para eu saber. Se isso faz sentido para vocês, se vocês conseguem perceber a presença de uma dessas outras condições que eu citei. Ansiedade, depressão, transtorno do humor, alguma dificuldade como a dislexia ou a descalculia. Lília, sim. Se quiserem escrever, gente, o que aparece, vocês se sentirem à vontade, não se esqueçam que todos aqui estamos no mesmo barco. É importante a gente compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades. Eu estava aqui com a Juliana, gostaria de saber o que posso fazer para me adaptar melhor a essa realidade. Meu irmão tem dislexia, eu tenho transtorno de humor, muita ansiedade, depressão, tudo junto. Então faz muito sentido. A Luciana, oi Luciana, tudo bem? Faz positivo. Então, gente, eu vou novamente explicar para vocês o tratamento do TDAH. Mesmo que vocês já sejam... O aparelho às vezes me atrapalha, tá? Eu demoro séculos para começar uma tarefa, as horas passam e eu não consigo finalizar os trabalhos da faculdade. Então, vamos recapitular as lives, vamos recapitular que agora é o momento realmente para a gente relembrar. Então, eu preciso que vocês tenham em mente, eu não sei se todos aqui que tenham TDAH tratam o seu TDAH. Juju, me ajuda aqui. Eu não sei se todos vocês que estão tratam o TDAH. Então, a importância... Só um minutinho, gente. Meu celular está aqui escorregando do meu suporte. Posso?
Não tá? Só um minuto, gente. Meu celular estava quase caindo. Antes que caísse, pedi aqui para a Juju me ajudar. Então, gente, o tratamento, voltando à linha de raciocínio, eu não sei se todos que estão aqui tratam adequadamente o seu déficit de atenção, se já tem um diagnóstico oficial, ou se apenas se identificam com as coisas que eu falo. Mas quem aqui já foi diagnosticado, precisa lembrar do quê? Que o tratamento para o transtorno, para o déficit de atenção, é um tratamento multimodal. Então, o que é esse tratamento multimodal? Começa, primeiramente, com o medicamento, que o medicamento ele é parte integrante do tratamento, principalmente por quê? Porque é um transtorno neuroquímico. É a falta de uma substância no cérebro, que são esses neurotransmissores, e o remédio, ele supre exatamente essa falta e minimiza os sintomas. E quando os sintomas são minimizados, você consegue entrar em ação. Então, essa é a primeira parte, onde você vai buscar ajuda com um médico psiquiatra, que é o único que pode prescrever o medicamento, ou um neurologista. O psicólogo pode, sim, até ver e te encaminhar para um psiquiatra, mas é um médico que realmente só o médico pode prescrever o medicamento. Como geralmente essa parte da emoção também fica comprometida, o gerenciamento das emoções, da ansiedade, da depressão, essa variação do humor, essa parte é tratada com um psicólogo especializado em TDAH, e o mais indicado para o tratamento do déficit de atenção é a terapia cognitiva comportamental. A outra parte é você, lógico, é necessário mudanças de hábitos, gente. Então, assim, o remédio, ele não é mágico. Ele não vai resolver os desafios que vocês enfrentam cotidianamente por causa dos sintomas do TDAH, que são os sintomas da distração, são os sintomas da impulsividade, da falta de foco, da dificuldade em gerenciar o tempo, da dificuldade em gerenciar as emoções. Essa parte, que são essas habilidades, que são as nossas funções executivas, essa parte precisa ser aprendida. Vocês vão precisar mudar os seus hábitos, desenvolver estratégias para esses novos hábitos, para que vocês não briguem com o seu TDAH. Então, eu vou dar um exemplo. Porque entra também toda uma questão de como vocês absorvem, como vocês processam as informações. Então, se é uma pessoa que tem o déficit de atenção e ela seja extremamente visual, eu, como organizadora, eu não posso ir para a residência dessa pessoa e querer que ela organize as suas coisas de uma maneira onde tudo fica escondido. Por quê? Essa é uma estratégia que não é favorável ao déficit de atenção dela. Por quê? Porque existe o esquecimento. Se eu esconder as coisas dessa pessoa, ela não vai achar, ela sequer vai lembrar. Então, eu tenho que fazer uma organização, eu tenho que oferecer estratégias que se afinem com o seu déficit de atenção. Como o sintoma que ela tem do déficit de atenção impacta no seu dia a dia. E a partir dessa visão que eu vou realmente dar a estratégia e a solução para essa pessoa. Então, a Carol falando aqui, eu demoro séculos para começar uma tarefa. Por que ela, geralmente, Carol, você pode, supostamente, demorar para iniciar uma tarefa? Porque você precisa estar motivada para iniciar uma tarefa. Se você não se motivar, o seu cérebro, lembrem-se, o seu TDAH jamais vai sair da sua vida. Então você precisa entender como ele funciona na sua vida para poder agir a seu favor. Então, o cérebro com TDAH, ele precisa estar motivado, ele precisa estar engajado, ele precisa estar interessado naquilo que ele esteja fazendo para ele começar a tarefa. Então, esse é o primeiro ponto. É você criar um momento, que aí você vai, Carol,
se engajar em alguma coisa. Aí eu fiz na live passada exatamente isso. O que que faz você dar o start no teu cérebro? Ouvir música? Você precisa perceber no seu ambiente o que te faz funcionar. Se é ouvir música, se é você estar em outro ambiente que não seja a sua casa para iniciar uma tarefa, seja de estudo, ou se for uma tarefa chata dentro de casa, é você criar uma situação que seja desafiadora para você. Você pode botar um timer e falar, eu vou entrar em ação em 2 minutos, eu vou ver o que eu faço em 5 minutos. Desafie-se, porque o seu cérebro ele vai entrar em ação se for uma coisa interessante, se for uma coisa nova, se for uma coisa desafiadora. O seu cérebro gosta disso. Ele vai jogar a dopamina no seu cérebro para você entrar em ação. Então você precisa primeiro se perceber como eu, Carol, funciono. Todos vocês, como eu funciono. O que eu faço bem, que dá certo, e vocês aplicarem naquelas coisas que são mais difíceis para vocês. Vocês estão me entendendo? Digam sim ou não. Então isso, eu dei uma dica aqui, não falando da comorbidade. Vamos voltar para a comorbidade. Então, Então, agora vamos para a comorbidade, que é o TDAH e dificuldades de aprendizagem, que isso também é muito comum de acontecer. A gente vê a criança, eu vejo a minha filha, o quanto ela sofreu para aprender matemática, o quanto é difícil para a Tamara aprender matemática ainda. É muito complicado. E a pessoa também que tem a dislexia, né, que tem a dificuldade da leitura, da escrita. Então, o TDAH, ele afeta o aprendizado e os comportamentos na escola. Mas a condição é diferente de uma deficiência de aprendizado. As deficiências de aprendizado afetam até 50% das crianças com TDAH, em comparação com apenas 5% das crianças que não têm o TDAH. Aquelas que têm alguma dificuldade de aprendizagem podem ter dificuldade em organizar pensamentos, encontrar a palavra certa para usar ao falar ou lembrar-se das lições. Os desafios de aprendizagem mais comuns são os distúrbios de leitura e matemática. E 12% das crianças com TDAH têm um distúrbio de fala coexistente. Então, é exatamente isso. Essa percepção, isso na escola às vezes fica muito evidente. E a pessoa foca exatamente o caminho vai. Eu tenho uma amiga em que a filha recentemente ela foi diagnosticada com TDAH, mas o que saltou, acho que na infância dela, foi exatamente a dislexia. Não foi o TDAH em si, ela depois passou por outras avaliações até realmente ela ter o diagnóstico oficial do TDAH. Mas a dislexia era uma condição comórbida com o TDAH. TDAH e transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é caracterizado por alterações de humor. Altas, períodos eufóricos, né, que é a mania, e períodos baixos, que aí é a depressão. Cada um durando semanas seguidas. O estágio de mania é às vezes visto como hiperatividade. E os estados baixos, como desatenção e falta de motivação, os quais são sintomas comuns do TDAH. Assim, às vezes, é desafiador separar as duas condições. Até 20% das pessoas com TDAH também têm transtorno bipolar. Então, por que é importante nós termos conhecimento? Porque muitos de vocês que podem estar me ouvindo, que não têm um TDAH, vocês identificam primeiramente essas condições. E não têm a mínima ideia que por trás dessas condições, realmente o que existe, o que está sendo negligenciado, é o transtorno de déficit de atenção.
TDAH e autismo. Um estudo de 2013, onde características de autistas em crianças com e sem TDAH, sugere que crianças com TDAH são 20 vezes mais propensas a exibir alguns traços do transtorno do espectro do autismo em comparação com crianças sem TDAH. Assim como o TDAH, não há um teste de laboratório para diagnosticar o autismo. O autismo ele é caracterizado pela dificuldade em comunicar e formar relacionamentos e em usar conceitos abstratos e de linguagem. Alguns sintomas iniciais são sensitividades sensoriais extremas, falta de habilidades sociais ou uma preferência por estar sozinho, pouca compreensão da linguagem abstrata e interesses obsessivos. A detecção precoce e o tratamento do autismo são importantes, mas como os sintomas de ambas as condições se sobrepõem, diagnosticar e separar os distúrbios pode ser difícil. Mas quando eu coloco aqui para vocês que a importância do estudo, gente, é fundamental. A importância de vocês conhecerem o déficit de atenção, conhecerem o seu déficit de atenção, como ele atua na vida de vocês, aonde ele aparece, em que momento ele está presente, de que forma ele aparece. Isso é de extrema importância. É por isso que eu falo, a educação é o primeiro passo para você... Agora caiu mesmo. Eu vou pegar meu outro suporte. Deixa eu pegar. Vamos fazer uma live. Pega ali. A importância de vocês se informarem a respeito do TDAH é exatamente por isso. Somente assim vocês vão driblar esses sintomas e vão realmente funcionar melhor. Eu não entendo porque que ele não tá. Aí. Só um minuto, gente. Again. Foi? Então a Tânia colocou aqui em cima. A Ana falou, meu irmão tem dislexia. A Tânia colocou, eu tenho transtorno de humor, muita ansiedade e depressão, tudo junto. E vocês estão em tratamento, vocês tratam isso. A Tânia, desde que eu assisti a sua live da semana passada, eu consegui fazer mais coisas e estou melhor em fazer as tarefas. Tânia, fico muito feliz mesmo. Só um minutinho. Queria um exemplo prático, sim, dessas motivações. Ceará. Pode ter uma conclusão entre ansiedade e TDAH? Pode sim, Jane. A Cíntia fez uma live sobre isso. Jane, tem como ver, Ju, essa live? Já a Ju vai responder. Então, prosseguindo, tá? O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico, a 5ª edição de transtornos mentais, abre a possibilidade de que o indivíduo possa ser diagnosticado com TDAH e transtorno do espectro do autismo, o que não era o caso antes. Então, essa 5ª edição desse manual estatístico e diagnóstico, ele é elaborado pelos psiquiatras americanos. Então, essa edição, que é a mais recente, a última, mostra a possibilidade de que o indivíduo possa ser diagnosticado com TDAH e transtorno do espectro do autismo, o que não era o caso. Estudos mostram que 30% a 50% dos indivíduos com autismo apresentam sintomas de TDAH e que até 60% dos indivíduos com TDAH apresentam sintomas de autismo. Lembrando que o autismo, igualmente, como foi falado, não existe
um exame para detectar o autismo e existem graus também, como é assim o TDAH. Isso significa que há uma possibilidade substancial de que o indivíduo com TDAH também possa ter autismo. A outra comorbidade que está muito frequente também é o uso de substâncias, o abuso de substâncias. Então, o uso de entorpecentes é um negócio arriscado para a pessoa que tiver o TDAH. E uma pesquisa recente descobriu que mais de 15% dos adultos com o distúrbio haviam abusado ou dependiam de álcool ou drogas durante o ano anterior. Isso é quase o triplo da taxa para adultos sem TDAH. 20 a 30% dos adultos com TDAH continuam a desenvolver problemas de abuso de substâncias em algum momento da sua vida. E alguns usam drogas ou álcool para combater os sintomas do TDAH. Dormir melhor, melhorar o humor ou simplesmente relaxar. Pessoas com problemas de abuso de substâncias têm um risco maior de depressão e ansiedade. Lógico. Por que é arriscado? Porque é um combo. Você vai somando uma situação perigosa atrás de outra. E isso não te favorece. Então, isso que eu li, de que é muito comum, as pessoas acabam, principalmente as pessoas que não são diagnosticadas, elas querem fugir da sua condição, daquilo que estão sentindo, porque incomoda você não funcionar, incomoda você se comparar com as pessoas, você realmente não atender às expectativas alheias, e você acaba buscando um caminho para fugir dessa sua condição, desses seus fracassos que são repetitivos. Isso vai acabando com você. Então, as pessoas acabam indo para as drogas ou para o álcool. E o uso indevido de drogas e álcool torna o tratamento do TDAH mais difícil. Incomoda demais. Jane, incomoda. Mas assim, eu falo que o vídeo que eu fiz ontem, eu não sei se você chegou a ver, a importância de vocês aceitarem que o TDAH faz parte da vida de vocês é um grande passo. Eu sei que muitas vezes é difícil a pessoa lidar com essa situação, porque fica, tá bom, eu fui diagnosticado com TDAH. E o que eu faço agora? O que eu vou fazer da minha vida sabendo que eu tenho déficit de atenção? E eu volto a falar. É se educar com relação ao TDAH, entender o que é o déficit de atenção, entender como o seu cérebro funciona, entender como você funciona. E você não vai brigar contra o seu TDAH, você precisa desenvolver a sua vida, uma vida que se adapte à sua maneira de ser. Isso é o mais importante, é você buscar de fato as coisas que você ama, as coisas que te preenchem, as pessoas que realmente te cerquem, são as conexões positivas. É você formar laços com pessoas que acreditam em você, que sabem do seu potencial, que sabem da força que você tem e dos seus talentos, principalmente. Porque todos vocês têm talentos. Todos vocês podem brilhar no que vocês quiserem. Porque todos vocês aqui precisam primeiramente se conhecer. É através, gente, do autoconhecimento que vocês vão entender qual o caminho que vocês precisam trilhar. Vocês não precisam trilhar o que a sociedade estabelece como convencional. Vocês não precisam trilhar o caminho que a sociedade estabelece como normal ou que seja adequado para vocês. Não. Vocês precisam fazer aquilo que esteja de acordo com vocês, com o que está dentro de vocês. Então, se vocês não precisam fazer nada para provar aos outros que vocês são capazes de fazer. Então, eu tenho um exemplo que é exatamente isso. Um dos interesses que mais tem almejado o autoconhecimento. E é muito importante, Jane, é muito importante. Quanto mais você se conhecer, mais você vai se entender
e você vai fazer as escolhas certas. Isso é o mais importante. Então, voltando para as comorbidades. Então, ao contrário do mito popular, a medicação para o TDAH não é um medicamento que vicie. Não é. Muitas pessoas evitam tomar o medicamento porque acreditam que vão ficar dependentes. E não é verdade. Então, por que eu falo isso? Existe um médico, um psiquiatra americano, ele se chama Dr. Ned Hallowell. Ele é um especialista em déficit de atenção. Ele tem uma clínica, a Hallowell Center, que trata de pessoas com TDAH. E ele tem 3 filhos com TDAH. E ele, quando foi realmente optar, pensar que já era o momento de dar medicamento para os filhos, acredito que eram 2 filhas. Ele conversando com a esposa, porque ele mesmo sendo um médico psiquiátrico, ele ficou num dilema. E ele começou, óbvio, com as pesquisas, e num dos trechos do livro dele, ele coloca exatamente fazendo uma correlação com a aspirina. Que as pessoas são viciadas em aspirina e é um medicamento que é vendido à torta e direito. Então, ele é categórico em dizer que realmente o medicamento para o TDAH não vicia. É como uma pessoa que toma um medicamento para pressão, um medicamento para o coração, ela precisa desse medicamento para funcionar bem. E como existe a falta da dopamina no cérebro, o medicamento exatamente vai fazer este papel. Então, ao contrário do mito popular, o medicamento para o déficit de atenção não vicia. De fato, adolescentes e adultos que buscam tratamento para seus sintomas de TDAH têm muito menos probabilidade de abusar de drogas e álcool do que seus equivalentes não diagnosticados e não tratados. Então, quanto mais cedo você se tratar, quanto mais cedo você realmente buscar isso, você não vai buscar um caminho que realmente vai lhe prejudicar. Você vai querer fugir das situações que são embaraçosas, daquilo que mina a sua autoestima. Você vai querer esconder, fugir mesmo através do álcool ou das drogas ou quaisquer outros medicamentos, como os medicamentos para dormir, que são extremamente viciantes. E isso o Hallowell também fala, que quanto mais você usa o remédio para dormir, maior a dosagem. Você fica realmente dependente da dosagem para o remédio de dormir. E como diferenciar os sintomas de condições de comorbidade do TDAH? Então eu peguei esse trecho de uma matéria que fala exatamente o quadro que realmente se traça com uma criança. Se você ou seu filho continuarem com dificuldades depois de iniciar o tratamento para o seu TDAH, seu próximo passo é determinar se os sintomas são secundários ao TDAH. E provavelmente se dissiparão se você ajustar seu plano de tratamento, ou se houver evidência de um tratamento completo. Então, não há teste decisivo para determinar isso. O melhor diagnóstico diferencial começa com a observação cuidadosa de onde e quando os sintomas surgem. Então, os problemas secundários geralmente começam em um determinado momento ou ocorrem apenas em determinadas circunstâncias. Então, vamos dar um exemplo assim. A sua filha começou a sentir ansiedade apenas no 3º ano? Ela está ansiosa apenas na escola ou em casa quando está fazendo o dever de casa? Em caso afirmativo, a sua ansiedade é provavelmente secundária ao TDAH e não um verdadeiro transtorno comórbido. Dito se seu filho se tornou agressivo apenas no ensino médio. Em contraste, os distúrbios comórbidos são crônicos e difusos. Quer dizer, é como se eles tivessem vida própria, é como a gente diz. Eles não estão, eles não aparecem isoladamente.
algum momento acontece e você acaba desenvolvendo a ansiedade. Então, eles são geralmente aparentes desde a infância e ocorrem em todas as situações da vida. Isso são as comorbidades. Em vez de ocorrer apenas durante o ano letivo, por exemplo, eles persistem durante os fins de semana, feriados, férias de verão. Eles são evidentes na escola, em casa, no trabalho e em situações sociais. Então, vou dar outro exemplo. Por exemplo, mudanças de humor relacionadas ao TDAH são geralmente desencadeadas por eventos da vida. As mudanças de humor bipolares, por outro lado, podem aparecer sem qualquer conexão com o mundo externo e podem se manter por longos períodos de tempo. Então, uma das funções executivas, que é o gerenciamento das emoções, que está nessa região do córtex pré-frontal, geralmente a pessoa com TDAH, o hiperativo, o impulsivo, que tem os traços dominantes da impulsividade e da hiperatividade, tem uma grande dificuldade em gerenciar as suas emoções. Na verdade, quem tem esse traço sabe o quanto difícil é se segurar a língua, falar coisas que não deveria falar, a pessoa simplesmente fala, não se dá conta, mas quando se dá conta, falou o que não devia falar, ou então agiu impulsivamente. Então, isso acontece em determinados eventos da vida da pessoa. E a bipolaridade, existe esse traço marcante, como diz aqui, por longos períodos de tempo. Tal como acontece com o TDAH, eles são frequentemente hereditários. Então, o que eu tracei aqui para vocês? Vocês pensarem exatamente nessas situações que ocorrem com vocês, principalmente aqui, quem tem dúvida que tenha o TDAH, a importância de estar ciente de que essas outras condições, elas estão presentes sim no TDAH, mas o TDAH acaba ficando mascarado. Então, eu lembro que quando a Tamara, minha filha, tinha 10 anos, eu perguntei para a psicóloga se ela não achava que a Tamara tivesse TDAH. E eu lembro que ela me respondeu assim: Cíntia, eu não vejo a Tamara com déficit de atenção, mas ela tem uma ansiedade muito grande. Quer dizer, o que ficou evidente para ela, para a psicóloga, foi a ansiedade. Mas ela não conseguiu detectar, talvez ela tivesse que se aprofundar muito mais no dia a dia dela, para poder realmente detectar o déficit de atenção. E a importância disso, para mim, é exatamente esclarecer, principalmente as pessoas que não foram diagnosticadas, as pessoas que ficam em dúvida, ou então até acabam fazendo um tratamento, somente para depressão, somente para ansiedade, e não dá certo, você continua tendo dificuldades em se organizar, dificuldades em se planejar, dificuldades em tomar decisões, dificuldade em gerenciar as suas emoções, dificuldade em focar. Por quê? A pessoa fica focada em tratar a ansiedade ou quaisquer outras comorbidades que aparecem, mas o TDAH está ali, ele está presente. Então, essa é a importância de vocês estarem cientes de que isso pode acontecer. Então, a Jane coloca aí, ou seja, até quando é só ansiedade ou quando é uma ansiedade causada pelo TDAH. É exatamente o que eu coloquei, Jane. A ansiedade, ela é secundária, porque quando você começa a ter várias situações de insucesso, várias tentativas fracassadas, ou você começa a desenvolver um comportamento em que você quer atender às expectativas alheias, porque vocês todos são muito cobrados, vocês todos são massacrados para que vocês sejam de acordo como todas as pessoas são. E quando vocês não atendem a essas expectativas, lógico que essa ansiedade ela vem à tona, porque você não está, e isso acontece desde criança, não é somente quando adulto, vocês
são realmente massacrados desde a infância de vocês, desde que vocês se dão por gente. Então, precisa realmente esse histórico, do mesmo jeito que o déficit de atenção, não existe um exame para você detectar o seu déficit de atenção, é através do histórico da sua vida, é através dos relatos do seu comportamento, como você se apresentava. Existem os critérios relacionados ao TDAH. Então, dentro desses critérios, um bom profissional, ele vai fazer a correlação, ele vai fazer uma análise profunda do histórico da sua vida desde criança. E sempre levem uma pessoa que te conheça muito, geralmente a sua mãe, que te acompanhe e ela possa relatar os acontecimentos mais importantes, as suas dificuldades, os seus desafios, para que esse profissional possa, de fato, fazer um diagnóstico acurado, um diagnóstico preciso para vocês. E possa enxergar também essas outras situações que coexistam com o déficit de atenção. Nós temos, meus queridos, praticamente 5 minutos. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu não sei se alguém fez. Juliana, alguém fez alguma pergunta? Para poder finalizar. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Nenhuma outra pergunta? Não. Então, meus queridos, a Jane falou que gostou sim. Obrigada, Jane. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada pela sua presença. Novamente, eu quero agradecer. Nem imaginava que era tão bom. O que? A live? Muito esclarecedor. Obrigado. Muito obrigada. Me identifiquei demais e agora vou buscar auxílio com certeza. Isso, Carol. Jane, primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Jane, eu faço as lives toda terça-feira às 21 horas. Hoje foi exceção, que eu fiz mais cedo, que eu ia até botar para quinta, mas hoje foi uma exceção. Mas eu sempre coloco nos stories o tema que é da live. Luciana, gostei muito, obrigada. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada, ajudou tanto. Gostei muito ao ouvi-la, consigo arrumar as ideias. Beijos de Lisboa. Ô, Tânia, que legal. Isso, a live, esclarecimento. Então, Jane, você é minha convidada sempre para as lives, são sempre temas novos. Willy, querido, você chegou no final, mas você está aqui. Beijo, meu amor. Então, fico muito feliz. A Juliana quer falar alguma coisa comigo? Fala. Não, para ficar frente. O que você quer falar? Sobre a learning disability e o ADD como comorbidade. Só dar um exemplo como comorbidade às vezes é diagnosticada e déficit de atenção, não? Tá, tudo bem. Tá. A gente já falou agora há pouco, né? Como essa é a Juju, tá, gente? A Juju trabalha comigo e ela tem déficit de atenção. Então, a gente acabou de falar agora há pouco, né? Como diferenciar os sintomas das comorbidades e o do TDAH. Eu lembro que recentemente estava lendo um post sobre isso e eram dois meninos, eu não lembro se era menino ou menino, mas vamos colocar como menino, e ambos pareciam que eles tinham déficit de atenção pelo quadro que eles apresentavam, né? E aí um médico identificou que seria o déficit de atenção em um dos meninos e o outro menino também identificou o déficit de atenção. O que aconteceu? O médico psiquiatra passou o medicamento para os dois meninos tomaram a medicação para o déficit de atenção, sendo que um teve muito sucesso, entre aspas, não, o problema dele, como a gente falou, o remédio não é a solução de todos os problemas, mas o menino apresentou uma melhora gigantesca, significativa na escola, enquanto o outro continuava com as mesmas dificuldades. E aí esse menino foi levado, por exemplo, para outro psiquiatra que o diagnosticou com learning disability. Deficiência de aprendizagem. Então, essa deficiência de aprendizagem... Pega ali o meu guia, já rapidinho. Ela tem uma distinção. Isso aqui? Vai falando aí enquanto eu Não. passo aqui. Era só isso, porque muitas vezes os médicos
eles confundem as comorbidades com o TDAH. Então aqui, gente, eu tenho medo só para esclarecer aqui, que é exatamente isso aqui. O que é uma desabilidade? É uma learning disorder, né, que é uma desordem de aprendizagem ou uma deficiência de aprendizagem. Ela envolve o quê? Como o cérebro processa a informação. Então é uma coisa... Existem 4 estágios para o cérebro processar as informações. E o que causa? Causa uma discrepância entre a habilidade e o que a pessoa deseja atingir. Ela também permanece na vida inteira da pessoa. Afeta a leitura e a compreensão, afeta a matemática e a interpretação da matemática, afeta a escrita e a fala, e afeta a maneira como a pessoa se expressa oralmente. Afeta a parte da audição e a compreensão. Então, são quatro áreas. Aí vem exatamente isso, na leitura: dislexia, alexia, a hiperlexia, matemática, descalculia. A questão, as pessoas às vezes não conseguem escrever direito. Então, tudo isso é como a Juliana falou, muitas vezes o medicamento vai funcionar porque a pessoa realmente tem um TDAH, mas se ela tiver a comorbidade, gente, também precisa de um tratamento específico. Não é só tratar o TDAH, é tratar também a comorbidade. Falta um minuto. Eu deixo um beijo enorme para vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Coloquem na agenda, coloquem no post-it. Próxima live, terça-feira, às 21 horas. Beijos no coração de todos vocês. Amo todos vocês, meus TDAHs. Ok? Um beijo grande e muito obrigada. Tchau, gente.